Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre uma medicação que está causando grande alvoroço nas redes sociais no último mês, o retatrutide, ou retatrutida. Recentemente, um ensaio clínico duplo cego, randomizado, controlado por placebo, revelou resultados surpreendentes no que diz respeito à capacidade de ajudar pacientes obesos em perder quantidades significativas de peso corporal. Os resultados desse estudo foram publicados recentemente no New England Journal of Medicine e também foram apresentados no Congresso da American Diabetes Association, que ocorreu no mês de junho de 2023 em San Diego, nos Estados Unidos. Hoje, traremos os principais pontos sobre essa medicação que muitos estão chamando de revolucionária, que você não pode deixar de conhecer. Mas devemos admitir que o nome retatrutide pode ser um pouco difícil de pronunciar. Então vamos mergulhar na fascinante história e descobertas por trás desse medicamento juntos. Resumindo tudo rapidamente para quem está perdido, o retatrutide é um novo medicamento que foi objeto de um ensaio clínico duplo cego, randomizado, controlado por placebo. Nesse estudo, pacientes obesos e com sobrepeso receberam doses do medicamento e os resultados foram impressionantes. Durante o período de acompanhamento, que foi de 11 meses, aqueles que receberam o medicamento foram capazes de perder, em média, até 24% do seu peso corporal, e muitos com uma perda superior a 30%, sendo a perda mais expressiva nas mulheres que participaram do estudo. A eficácia do retatrutide, então, também se mostrou dependente da dose administrada, ou seja, quanto maior a dose, maiores foram os resultados. A dose máxima testada no estudo foi de 12 mg e ao final do estudo não se tinha atingido um platô de peso, ou seja, o peso dos pacientes não tinha estagnado, eles poderiam, ao que se indica, perder mais peso. Esses resultados promissores geraram muita atenção para essa nova droga, que pode representar um avanço significativo no tratamento da obesidade. Vamos explorar mais detalhes sobre o que é esse medicamento, como ele funciona, como ele age na perda de peso e como ele pode impactar positivamente nossa saúde e bem-estar. Mas o que é esse medicamento? Bom, o retatrutide é um medicamento que pertence à classe que nós chamamos de agonistas do receptor GLP-1, ou glucagon-like peptide 1. Essa classe é bom sabermos que tem como principal ação funcionar como um imitador de um hormônio natural chamado GLP, que nosso corpo produz quando a gente come. Além disso, essa medicação específica, o retatrutide, imita outros hormônios, em especial o GIP e o glucagon. Iremos abordar mais especificamente sobre esses mecanismos na parte do vídeo em que falo sobre como a medicação faz perder peso, mas resumindo, ao imitar esses hormônios, essa classe de medicamentos, e a retatrutide especificamente, pode enviar sinais de fome e de saciedade no nosso cérebro, ajudando assim a reduzir a sensação de fome e aumentar a sensação de saciedade. Então, dessa forma, a retatrutida pode ajudar as pessoas a controlar o açúcar no sangue e também a perder peso. Mas como ela é administrada, ela é de tomar, essa é uma medicação administrada pela via subcutânea, por meio de injeções, e tem uma meia-vida de aproximadamente 6 dias. Mas o que faz então essa retatrutide, parecer uma opção terapêutica inovadora para o tratamento da obesidade? Vamos explorar mais detalhes sobre como esse medicamento funciona na perda de peso, mas antes gostaria de pedir, se está curtindo os vídeos, por favor, curta, se inscreva e ative o sininho de notificações do nosso canal. Isso ajuda muito e facilita sempre trazer notícias e informações em saúde atualizada para vocês. Mas seguindo então, como a retatrutida faz perder peso, medicamentos dessa classe, os agonistas do GLP-1, como o Ozempic e agora, recentemente, então a retatrutide, tem como principal função, como comentamos rapidamente, atuar como um imitador de um hormônio natural chamado GLP-1, que nosso corpo produz quando comemos. Ao imitar esse hormônio, então, essa classe ajuda a controlar o açúcar no sangue de duas maneiras. Primeiro, eles fazem com que o pâncreas produza mais insulina, que é um hormônio que ajuda a diminuir o açúcar no sangue. Em segundo lugar, eles ajudam a pessoa a se sentir mais satisfeita depois de comer, o que ajuda a controlar o apetite e, por sua vez, acaba resultando na perda de peso. Esses medicamentos, então, como principal ação, vão atuar no apetite e gerando, assim, perda de peso. Além disso, o retatrutide, esse novo medicamento, além de imitar a ação do GLP-1, conforme comentamos mais em detalhes, também imita a ação de outras moléculas, como o GIP, Glucose Dependent Insulinotropic Peptide, e também do glucagon. Comentando um pouco mais em detalhes com relação a esse agonismo com glucagon, medicamentos que têm esse efeito
ajudam a aumentar o nosso açúcar no sangue quando ele está muito baixo. Eles fazem isso ao ativar um hormônio chamado glucagon no fígado, que faz o fígado começar a liberar mais açúcar. Isso vai ajudar quando a pessoa estiver em episódios que o açúcar está baixo no sangue, episódios de hipoglicemia, vai fazer ela se sentir melhor dos sintomas decorrentes disso, como tontura, fraqueza, quando o açúcar está muito baixo no sangue, reforçando. Mas então, se ele libera mais açúcar, ele é ruim, não? Não. Esses medicamentos, ao ativar esse hormônio, o glucagon, e ao liberar mais açúcar no sangue, eles ajudam a manter nossos níveis de glicose, de açúcar, estáveis no sangue, ou seja, manter nossa glicemia ok. E, junto com isso, eles enviam sinais de fome e de saciedade para o nosso cérebro, sem que, obrigatoriamente, tenhamos nos alimentados. Assim, ele ajuda a reduzir a sensação de fome e aumentar a sensação de saciedade, ao mesmo tempo em que mantém nossos níveis de glicose estáveis no sangue. Por fim, medicações que agonizam o GIP, ou peptídeo insulinotrópico dependente de glicose, também têm um papel fundamental no controle do apetite. O GIP também é um hormônio liberado em resposta à ingestão de alimentos e vai desempenhar um papel fundamental na regulação dos níveis de glicose e na liberação de insulina pelo pâncreas. Ao agonizarmos esse GIP, as medicações vão atuar no controle do apetite de maneira similar aos outros dois mecanismos que eu falei antes, pois vai influenciar o sistema nervoso central, enviando sinais ao cérebro para reduzir a sensação de fome e aumentar a de saciedade. Além disso, especificamente, medicações que agonizam o GIP podem afetar tanto a digestão e absorção dos nutrientes, quanto o tempo de esvaziamento gástrico, o que significa que esses alimentos, além de terem sua digestão e absorção alteradas, vão permanecer mais tempo em contato com o estômago, ajudando a pessoa que está em uso da medicação a se sentir mais cheia e mais satisfeita por um período prolongado. Então, resumindo, a retatrutida, através dessas ações combinadas, podem contribuir para o controle do apetite e auxiliar no gerenciamento do peso ao imitar essas moléculas que sinalizam ao cérebro a sensação de saciedade. Mas e com relação ao estudo, como foi feito o estudo e quais foram os seus resultados no emagrecimento? Mas antes de seguirmos, uma mensagem curta minha, do Adrianinho gerado por inteligência artificial. Por favor, se está curtindo o vídeo, curta, se inscreva e ative o sininho de notificação do nosso canal. Isso ajuda muito no algoritmo do YouTube e faz com que seja mais fácil trazer conteúdo atualizado em saúde para vocês. Ele foi um estudo clínico randomizado de fase 2, controlado por placebo e duplo cego. Investigou os efeitos da medicação em um total de 338 pacientes com obesidade ou sobrepeso. A idade média dos participantes era de 48 anos, com 48% da amostra constituída de mulheres, e a maioria sendo da etnia branca. O desfecho primário do estudo, então, foi a perda de peso em porcentagem na 24ª semana, e a gente consegue perceber que no grupo que recebeu a dose de 12 mg do medicamento, a perda de peso média chegou a 24,2%, em comparação com 2,1% no grupo placebo, representando uma diferença média de 22%. Todos os pacientes do grupo tratado apresentaram perda de peso superior a 5%, 93% tiveram uma perda superior a 10%, 50% tiveram uma perda superior a 25% e 25% dos pacientes tiveram uma perda superior a 30%. Gostaria agora de destacar outros 3 achados que foram relevantes. O primeiro deles foi a falta de atingimento de um patamar de perda de peso ao final das 48 semanas, sugerindo que a perda de peso poderia ser ainda maior do que essa média alcançada no estudo. O segundo, que pacientes com IMC maior que 35, correspondendo a uma obesidade grau 2 e 3, apresentam uma perda de peso maior em comparação com aqueles que tinham apenas sobrepeso ou obesidade grau 1. E por fim, as mulheres no estudo tiveram uma perda de peso média de 28%, maior do que a encontrada nos homens, que foi uma perda de peso média de 20%, e ambos comparando a dosagem máxima da medicação. É importante ressaltar, no entanto, que esse é um estudo fase 2 e que são necessários estudos adicionais de fase 3, com uma amostra maior, com uma duração mais longa, para confirmar resultados encontrados e ainda avaliar segurança e eficácia em um período mais prolongado. Falando de outros benefícios, além da perda de peso, o estudo também observou outros desfechos. Cerca de 72% dos pacientes que eram pré-diabéticos no início do estudo conseguiram normalizar sua hemoglobina glicada,
que é um marcador de controle do diabetes, indicando uma melhora na condição pré-diabética. Houve também uma redução nos níveis do colesterol LDL de uma magnitude de aproximadamente 20%, muito atrelado ao efeito do medicamento sobre o glucagon e sobre a PCSK9. Além da notável perda de peso, desses benefícios no LDL e desses benefícios na hemoglobina glicada, outros benefícios também foram notados, como uma melhora no controle da pressão arterial. Esses benefícios são consequências comuns da perda de peso e, ao longo do tempo, se as outras condições se mantiverem estáveis, espera-se que isso reduza o risco de uma série de outras doenças. Isso não inclui apenas diabetes tipo 2, mas também doenças cardiovasculares e outras condições relacionadas à saúde. Para quem não me conhece, eu sou o Adrianinho Bombado gerado por inteligência artificial. Vim aqui deixar uma mensagem rápida. Muitos sempre me perguntam o que suplemento, o que tem evidência. E claro que isso é muito individual. Todavia, alguns suplementos têm muita evidência e são benéficos, quando bem utilizados, claro, para uma grande amostra da população. Pensando nisso, deixei uma lista com suplementos com evidência que utilizo e que muitos pacientes também. Comprando através da lista e dos links de lá, você ainda ajuda a manter o canal e trazer sempre informação atualizada e de confiança em saúde. No que diz respeito aos efeitos adversos da medicação, é importante a gente mencionar que essa classe, os agonistas GLP-1, incluindo o Retatrutide, podem causar efeitos gastrointestinais, como diarreia, náuseas, constipação e dor abdominal, geralmente de intensidade leve a moderada. Vejamos então como essa medicação se comportou no estudo. Quando vamos olhar com relação à segurança da droga, vemos que os efeitos adversos relatados mais comuns foram diarreias, náusea, constipação e dor abdominal na intensidade leve a moderada, muito compatível com outras drogas da mesma classe dos agonistas da GLP-1. Além disso, quando vemos outros resultados, não foram observados nem casos de hipoglicemia grau 2 ou 3, tampouco câncer de tireoide medular ou hiperplasia de célula C. Mas é sempre importante destacar que a duração do estudo foi muito limitada, de 48 semanas, o que dificultaria a avaliação de desfechos a longo prazo, como incidência de novas neoplasias. Mas e finalmente, devo tomar aonde compra? Felizmente, essa medicação ainda não tem registro liberado na Anvisa, e tampouco vai chegar com brevidade às nossas farmácias. Vou deixar aqui minhas ressalvas em relação a esse medicamento e ao ensaio clínico, para que seja mais fácil compreender por que não podemos sair tomando, prescrevendo ou divulgando como milagroso esse ou qualquer outro medicamento baseado em apenas um estudo, mesmo que de boa qualidade. O primeiro ponto é que foi um estudo fase 2. O estado atual é classificado como um ensaio clínico fase 2, que envolve um número relativamente pequeno de participantes, cerca de 300 participantes nesse estudo. O objetivo principal desse estágio é o de avaliar a segurança e determinar as doses mais eficazes do tratamento do medicamento. No entanto, é importante destacar que estudos de fase 3 envolvendo um número maior de participantes e com uma duração mais longa são necessárias para confirmar esses resultados preliminares. Em segundo lugar, é importante ressaltar que o estudo foi realizado em uma população com baixa proporção de indivíduos com sobrepeso. Apenas 4% correspondiam à amostra da população do estudo. Além disso, os indivíduos eram predominantemente de etnia branca. Portanto, esses resultados específicos para pessoas com sobrepeso podem não ser tão expressivos quanto os observados para pacientes com obesidade. Além disso, o tamanho do estudo pode também limitar a generalização e extrapolação desses resultados para uma população mais ampla. Um terceiro ponto, que é bater um pouco mais na mesma tecla, da necessidade de estudos de longo prazo, que embora o ensaio atual tenha alta qualidade e tenha demonstrado esses resultados promissores, é fundamental a gente acompanhar os efeitos dessa medicação em escalas de tempos mais longas. Estudos de 2 anos, 5 anos ou mais são realmente necessários para compreender melhor os benefícios adicionais e os potenciais efeitos colaterais a longo prazo dessa medicação e desse tratamento. Em quarto lugar, cabe lembrarmos que ainda devemos ter estudos comparativos, que embora esses resultados desses estudos sejam encorajadores, é importante a gente considerar a comparação desse medicamento com outras opções disponíveis e que são a linha de tratamento atual no mercado, como a própria tirzepatida, que já foi assunto de muito debate há pouco tempo atrás. Estudos comparativos, assim, podem fornecer informações valiosas sobre eficácia relativa e segurança dessas diferentes medicações. Além disso, devemos sempre explorar melhor os efeitos colaterais comuns das medicações. Como mencionado anteriormente, foram observados efeitos colaterais gastrointestinais, como diarreias, náuseas, constipação e dor abdominal.
E esses efeitos são realmente comuns e compatíveis com a classe dos agonistas do GNP, mas eles devem ser melhor avaliados e considerados ao se avaliar tolerância e adesão ao tratamento medicamentoso. Em conclusão, embora esses resultados preliminares sejam muito promissores, é essencial aguardar os resultados de estudo de fase 3 e análises a longo prazo antes de fazermos conclusões definitivas sobre a eficácia e segurança desse medicamento. O acompanhamento rigoroso e a realização de estudos adicionais realmente vão ser fundamentais para avaliar seu potencial uso clínico e determinar seu lugar no tratamento da obesidade no futuro.